Olá, gente que pensa. Aqui é Zé Alma, engenheiro químico, psicólogo e pesquisador do comportamento social. Nas entrelinhas do cotidiano, um canal dedicado a estimular o ato de pensar sobre a vida, sobre a sociedade e o comportamento humano. Eu agradeço muito se você curtir, assinar o canal, mas principalmente comentar, concordar, discordar do que apresento, dar sugestões de temas, claro, tudo isso dentro do respeito e educação. Hoje eu quero falar que, durante muito tempo, a gente acreditou que o poder funcionava assim. Alguém manda, alguém obedece, alguém pune, mas talvez essa imagem esteja ultrapassada. Porque hoje o controle mais eficiente é aquele que não precisa levantar voz, nem aplicar castigo. Ele funciona de forma silenciosa, institucionalizada, naturalizada. O pensador Michel Foucault chamou isso de disciplina. Eu prefiro chamar de algo ainda um pouco mais sofisticado. Chamo de gestão dos comportamentos. A pergunta que eu quero te fazer hoje é simples e incômoda. Será que ainda somos tratados como pessoas ou apenas como corpos que precisam funcionar? E é exatamente aqui que entra uma mudança importante que quase ninguém está discutindo, com a profundidade necessária. Michel Foucault, pensador francês, no seu livro Vigiar e Punir, mostra como o poder deixou de ser espetáculo de punição pública para se tornar um sistema de vigilância constante. O castigo não desapareceu, ele apenas mudou de forma. Hoje não é mais preciso punir diretamente. As instituições aprenderam algo muito mais eficaz: fazer com que as próprias pessoas se autoajustem, se autocorrijam, se autocensurem. Esse controle não acontece pela força, mas por normas implícitas, expectativas coletivas e regras não escritas, que organizam o que pode ou não ser dito, sentido, vivido. O corpo deixa de ser apenas biológico e passa a ser funcional. Ele precisa produzir, render, obedecer aos ritmos impostos. O problema é que nesse processo algo se perde: o sujeito. E quando a gente fala em sujeito, eu me refiro à questão da subjetividade. Todo ser humano funciona baseado na sua subjetividade.
na sua forma de interpretar o mundo, a vida, os outros, o futuro, enfim. É a subjetividade que controla os nossos pensamentos, as nossas emoções, nossos sentimentos, o nosso comportamento. Então, quando eu falo em sujeito, eu estou falando dessa questão da subjetividade, quer dizer, a gente perde a nossa capacidade de pensar, de agir por nós mesmos, né? E isso, gente, não se trata apenas de pessoas cansadas. Trata-se de pessoas atravessadas por sofrimento, angústia, medo, insegurança, mas que continuam sendo tratadas como se fossem apenas peças de uma engrenagem. Quando a instituição enxerga apenas desempenho, ela deixa de enxergar experiência. Quando enxerga apenas números, deixa de enxergar histórias. E é aí que o adoecimento deixa de ser exceção e passa a ser efeito. É nesse cenário que surge, então, a nova NR1. O que é NR1? N de norma, R de regulamento, ou regulamentadora, norma regulamentadora 1. Todas as instituições, empresas, enfim, toda instituição, elas são regidas por normas que são administradas pelo Ministério do Emprego e Trabalho. E essa nova NR1, ela aparece como algo muito mais profundo do que uma simples atualização normativa. O que a NR1 traz de novo, de novidade? Quando a gente fala em NR1, nova NR1, nós estamos falando em implementação e gestão de riscos psicossociais nas instituições de uma forma geral. E ela, então, rompe com uma lógica antiga, a de que basta ajustar o ambiente físico e os processos técnicos e tudo se resolve. O que a NR1 e a gestão de riscos psicossociais introduz é uma mudança de olhar. Ela reconhece que o trabalho envolve pessoas que sentem, que pensam, que reagem e adoecem, e que o sofrimento não é um desvio individual, mas pode ser produzido pela própria organização do trabalho. Isso cria uma fissura importante na lógica tradicional de comando, de administração. Porque quando você reconhece o sofrimento como dado estrutural, você desloca a responsabilidade. Não é mais só o indivíduo que não deu conta, entre aspas. É o sistema que precisa ser analisado. Essa mudança incomoda. Por quê? Porque desestabiliza uma cultura inteira
baseado na responsabilização individual. Durante décadas, aprendemos que quem sofre é fraco, quem adoece é incapaz, quem não rende é descartável. A NR1, a Gestão de Riscos Psicossociais, introduz uma pergunta perigosa para sistemas rígidos demais. O que nessa estrutura produz sofrimento? E quando essa pergunta entra em cena, não dá mais para governar apenas por metas, cobranças e silenciamento. O que está em jogo não é apenas uma norma técnica, é uma disputa de narrativas sobre o que significa trabalhar, viver e existir em sociedade. Ou seguimos tratando pessoas como corpos, como Michel Foucault cita lá atrás, corpos funcionais, ou começamos a reconhecê-las como sujeitos atravessados por experiências reais. Talvez o maior medo de certas instituições não seja o adoecimento das pessoas, mas o momento em que elas passam a ser escutadas. E esse é uma situação que gera debates. Porque quando as instituições, as organizações passam a se preocupar com a questão dos riscos psicossociais, ao contrário do que muitas instituições possam imaginar, não se trata de mais um custo a ser contabilizado na organização. Muito pelo contrário. Porque a gestão de riscos psicossociais, ela faz parte da gestão organizacional da empresa, das instituições. E na medida em que isso acontece, a tendência é uma só, a melhoria do ambiente de trabalho. Por quê? Porque o trabalho, a gestão, a organização passa por ajustes. E isso, na medida em que isso acontece, esse debate que está só começando passa a ser entendido como um benefício, não só para os colaboradores, para a força de trabalho, para o capital humano, como também para as instituições, para as empresas, para as organizações, para o capital econômico. Gente, hoje fico por aqui. Me despeço esperando que o tema tenha lhe agradado. Até nosso próximo encontro.